E aí, pessoal? Sargentada, cadetada, futuros guerreiros da PM, aula 21, canal Professor Gilson Lopes. Convido você a dar um like, a curtir nossa aula, a se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Hoje nós vamos trabalhar revoltas separatistas. Vamos trabalhar Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Vamos então dar prosseguimento aqui à nossa aula. Vamos falar aqui da Inconfidência Mineira, mas antes de falarmos dessas revoltas específicas, vamos, de maneira geral, sintetizar o que foram as revoltas emancipacionistas. Essas revoltas, elas tinham caráter de tornar independente a região que estava promovendo essa revolta. Então, a Inconfidência Mineira ocorreu em Minas Gerais, então os revoltosos queriam a independência de Minas Gerais em relação a Portugal. A Conjuração Baiana aconteceu na Bahia e automaticamente a Bahia também queria o mesmo, ficar independente, e a Revolução Pernambucana também ocorre na região do Nordeste, em Pernambuco, e também queria a independência de Portugal. Ambas as regiões queriam ser uma república e ambas as regiões foram motivadas pelo movimento iluminista que estava ocorrendo no continente europeu. Vamos então à Inconfidência Mineira, que foi em 1789. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração organizada pela elite. Lembrando que Minas Gerais era uma região rica devido ao ouro, então o ouro vai promover uma riqueza local e automaticamente vai proporcionar uma elite mineradora. Essa elite, ela vai ser influenciada justamente pelo movimento iluminista. Lembrando que, pelo fato de Minas Gerais ter uma quantidade de pessoas que frequentavam a elite, então essas pessoas viajavam, iam para o continente europeu, estudavam no continente europeu. E automaticamente essas pessoas tinham contato com as obras iluministas. Quando retornavam para o Brasil colonial, para a região das Minas Gerais, acabavam se deparando com o autoritarismo e o absolutismo da família real portuguesa, fator esse que fez com que houvesse aí a Inconfidência Mineira. O grupo que formava, no caso, os conspiradores da Inconfidência Mineira, eram pessoas que tinham laços familiares de amizade ou então laços econômicos, com a elite governamental. Ou seja, vamos prestar atenção aqui numa coisa bem interessante, que a gente precisa também ter entendimento disso. Os conspiradores que pertenciam a esse movimento revoltoso, de revoltas, melhor dizendo, tinha laços com alguém do governo, ou então tinha laços com alguém da família real, tinha laços com alguém do alto comando do exército português. Então isso fez com que essas pessoas tivessem o perdão real. O grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios. Aí eu separei aqui para a gente poder entender que grupos eram esses. Olha, poetas, cônegos. Para quem não sabe, cônegos são clérigos, são padres, são clérigos pertencentes à Igreja Católica, engenheiros, médicos, militares e comerciantes de forma geral, e também mineradores, Muito bem. O que a Inconfidência Mineira pretendia? A proclamação de uma república, muito semelhante ao modelo que os Estados Unidos havia adotado. Então, Minas Gerais queria ser uma república independente de Portugal, nos moldes dos Estados Unidos. Deveria ter realização de eleições anuais, incentivo à instalação de indústrias,
coisa que era proibida no Brasil colônia, a gente não pode esquecer disso, né? E também eles pretendiam a instalação de uma universidade na região, tá? E ao mesmo tempo a transformação de súditos para cidadãos. Então a região de Minas Gerais, já que seria um país independente, caso essa inconfidência desse certo, e já que seria também uma república, as pessoas deixariam de ser súditos e tornariam cidadãos. Deixa eu aqui mudar o nosso slide para nós darmos prosseguimento. O estopim. O que foi então o estopim? O movimento principal, o fator principal para eclodir esse movimento, né? Nós tínhamos o governo do Visconde de Barbacena, que era Luiz da Cunha Menezes. Ele era o governador de Minas Gerais. Então nós temos uma alta corrupção no seu governo. Nós temos também impostos que eram altíssimos, cobrados, né, exercidos aí a fiscalização pelo governador, com alto rigor da família real portuguesa. Nós temos também toda uma condição de privilégios, né, que esse governo corrupto cedia a um determinado grupo, que vai proporcionar, que vai gerar justamente esses questionamentos e mais tarde nessa inconfidência. E por último, se é que a gente pode colocar assim, a derrama. Eu coloquei aqui, a derrama. O que seria a derrama? Seria um imposto taxado em cima do ouro, né, em cima da produção aurífera, e caso a região não conseguisse pagar o valor devido, o exército português, ele teria liberdade, ele teria condições, ele teria permissão de entrar na casa de qualquer sujeito e pegar bens até atingir a cota de 1.500 arrobas, que seria o valor mínimo para que aquela região pudesse pagar esse tributo. Então a derrama foi o imposto mais rigoroso, o imposto que a gente pode dizer que foi um dos motivos principais para que houvesse a inconfidência, né? Eu devo dizer aos senhores, queridos candidatos aí da ESA, da PEMERGE, da SPECEX, que esse movimento ele não foi à frente porque houve um delator, um dos participantes ficou com medo da situação, vendo que a situação estava indo longe demais, então houve um fator que foi justamente o fato desse sujeito delatar esse movimento ao governador de Minas Gerais, o Luiz da Cunha Menezes, o Visconde de Barbacena. Então, antes de acontecer o plano, né, a revolta em si, o governo de Minas Gerais e a coroa portuguesa já sabia desse movimento. Então, houve condições propícias para que o governo pudesse desmobilizar todo esse movimento, prender os participantes, prender a liderança. De imediato, a família real portuguesa, a sentença seria morte para os líderes, mas quando a família real portuguesa descobre, né, que boa parte da liderança fazia parte de ligações, de relações próximas a pessoas que pertenciam à coroa, que pertenciam à nobreza de Minas Gerais ou à nobreza de Portugal, ou então ao alto comando do exército, então a família real portuguesa acaba desistindo, né, de matar os líderes e só mata um personagem, que é do Tiradentes. Somente o Tiradentes, que vai ser punido justamente pelo fato dele não ter altas ligações de ordem pessoal com alguém da nobreza, né? E alguém também deveria ser punido, alguém também deveria servir de exemplo, né? Os outros líderes, eles foram expulsos do Brasil colônia, eles foram enviados para outras colônias de Portugal. E nós temos aqui alguns líderes que eu separei para vocês, ó: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga e o Padre Rolim. Bem,
Quais foram os fatores, então, que incentivaram a Inconfidência Mineira? O iluminismo, fato que eu disse no decorrer da aula, e também a independência dos Estados Unidos. Outro fator interessante que a gente precisa citar nessa aula: como era a elite que estava promovendo a Inconfidência Mineira, então a elite não pretendia de maneira nenhuma terminar com a escravidão. A escravidão, ela iria permanecer. Então, Minas Gerais, caso conseguisse a Inconfidência Mineira, se tornaria um país republicano, aos moldes iluministas e com escravidão. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco a Conjuração Baiana. Esse vai ser um dos itens diferentes, né, da Conjuração Baiana, mas é um item bem cobrado na SpaceX, no Colégio Naval, no Enem, na ESA, pode ser cobrado também na PEMERG. Você que está se preparando para a PEMERG, então você precisa guardar essa informação com muito carinho, tá? Como era a elite pretendia sim manter a escravidão. Vamos então dar prosseguimento aqui à nossa aulinha. Conjuração Baiana ocorre em 1798. Vamos falar aqui de diferenças e também de alguns fatores que vão provocar semelhança entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Vamos lá. Diferenças. Em Minas Gerais participa a elite. Na Bahia participa populares, trabalhadores, braçais, né? Pessoas das camadas populares. Então, em Minas Gerais, pessoas pertencentes à elite. O que motivou a Inconfidência Mineira? O movimento iluminista, a independência dos Estados Unidos. O que incentivou a Conjuração Baiana? O movimento iluminista, a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti, que vai proporcionar mais à frente a independência do Haiti. Lembrando que o Haiti era uma colônia de escravos, uma colônia francesa, de negros. Essa colônia luta pela sua independência e mais tarde vamos ter um país independente de negros. Lembrando que a Bahia era uma região que tinha um grande número de mulatos, de negros, né, de escravos. Então isso vai ser um fator que vai incentivar demais Salvador. Bem, movimento de caráter popular, a Conjuração Baiana foi resultado da insatisfação das elites com o governo metropolitano, que prejudicava as atividades econômicas dessa classe. Vamos então aqui trabalhar com esses pontos, né? Quais foram os pontos que provocaram essas insatisfações? Falta de alimentos. Então a Bahia vai ter escassez no recebimento de alimentos, tá? Produtos básicos que a Bahia recebia estavam encarecidos. Então vai ser um outro fator que vai gerar insatisfações. Mediante a essa pobreza gerada, né, a fome, a essa dificuldade de você ter esses produtos básicos, então vamos ter dentro da Bahia distribuição de folhetos. Olha aqui os folhetos, ó. Percebam? Então esses folhetos eram folhetos aonde tinham dizeres sobre a Conjuração Baiana, tá? Eram manuscritos que incentivavam os moradores de Salvador a se rebelarem contra a coroa portuguesa, contra o governo da província da Bahia, tá? E esses panfletos, eles acabam havendo ali um processo de divulgação que vai ser aí uma das causas, um dos motivos para que houvesse a repressão. É importante dizer também que a Conjuração Baiana também é chamada, tá, de revolta dos Búzios, justamente pelo fato, né, de ter bastante negros participando dessa revolta, mulatos, mestiços, e também é chamado de revolta dos alfaiates, pelo fato dos líderes, da liderança da Conjuração Baiana ser alfaiates.
Então nós temos aí 3 nomes: Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou então Revolta dos Búzios. Qualquer um desses 3 nomes pode cair na sua prova do seu concurso. Por último, eu coloquei aqui o último item: empobrecimento da cidade de Salvador. A mudança da capital no século XVIII, ela foi preponderante para que Salvador passasse por uma crise econômica maior ainda. Então perceba que em 1763 nós temos como capital o Rio de Janeiro, não mais Salvador. Então todo aquele movimento econômico que normalmente uma capital proporciona a uma região, não tem mais. Esse movimento passou para a região sudeste, passou para o Rio de Janeiro. Então isso, é claro, né, que vai enfraquecer também o comércio local. Isso vai fazer com que também o empobrecimento cresça na região. Então haviam questionamentos por isso. Agora, eu preciso lembrar a vocês que o fato da capital ter sido alterada de Salvador para o Rio de Janeiro, nós temos aí a questão do açúcar, nós temos aí a questão do Brasil holandês, a invasão da Holanda, a expulsão dos holandeses de Pernambuco, do Nordeste, a questão do ciclo da cana-de-açúcar, a questão do mercado açucareiro não estar mais nas mãos de Portugal, estar nas mãos da Holanda. Então, Salvador, por estar no Nordeste, perde por esse fator. E lembrando que Rio de Janeiro está próximo das Minas Gerais. Minas Gerais é a região agora que produz ouro. E ouro é o principal elemento da economia portuguesa. Vamos aqui dar prosseguimento. Esses aqui são os líderes: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Nós temos aqui os líderes da Conjuração Baiana, ou da Revolta dos Alfaiates, ou da Revolta dos Búzios. Vamos dar prosseguimento. Revolução Pernambucana. Fechando, né? Esqueci de dizer. Semelhante à Inconfidência Mineira, também houve delação. Um dos integrantes da Conjuração Baiana também acaba delatando, também acaba entregando todo o movimento ao governador da Bahia. Então, antes de acontecer o movimento, o governo da Bahia, junto com a coroa portuguesa, já via como desmobilizar, porque já sabiam, né, de todos os passos aí dos revoltosos. Vamos lá, Revolução Pernambucana aconteceu em 1817. Quais foram as causas? Crise econômica na região, política de privilégios. Bem, vamos prestar atenção, muita atenção nisso aqui. 1817 é um outro momento do Brasil. Nesse período aqui, nós já estamos no século XIX. Então, nesse período aqui, desde 1808, nós temos a família real morando no Rio de Janeiro, morando dentro do Brasil. Então, Dom João VI, que está morando aqui no Rio de Janeiro, ele faz uma política de privilégios à nobreza que ele trouxe de Portugal. Então, as principais autoridades de Pernambuco, os principais cargos públicos de Pernambuco, são cedidas, são inclusive nomeadas por Dom João VI. E isso tudo vai provocar, isso tudo vai gerar uma insatisfação local. Tá, pessoal? A gente precisa ter isso em mente. Vamos ter seca na região, que vai encarecer produtos, vai encarecer alimentos, vai dificultar todo o mecanismo econômico dessa região. Tudo isso vai dificultar esse esquema econômico para que essa região se recupere. A agricultura de subsistência vai ser abalada por conta da seca, né? Automaticamente vamos ter falta de alimentos na região. Algodão e açúcar, apesar de açúcar não ser o principal elemento da economia portuguesa, mas essa região ainda produzia o açúcar, cana-de-açúcar e também o algodão. Então houve uma queda na produção. Isso também aumenta ainda mais a crise econômica, isso aumenta ainda mais a crise financeira. Com isso, nós temos o aumento do custo de vida e
esse aumento do custo de vida vai proporcionar um movimento revolucionário. Somado a tudo isso, eu não disse ainda, né? Nós temos os altos impostos que a família real portuguesa morando aqui no Rio de Janeiro cobra da localidade, cobra da região. Líderes da Revolução, Padre João Ribeiro. Nós temos aqui também o Domingos José Martins, né? José Luiz de Mendonça, são os principais líderes, né? E eles pretendiam, essa liderança, esses revoltosos também pretendiam fazer o quê? Pretendiam promover a independência de Pernambuco de Portugal, devido a essa concessão, a esses privilégios, a esses altos impostos que a família real portuguesa cobrava da região. Galera, ó, estamos terminando, não esqueça de dar o seu like, tá bom? De comentar lá nas nossas aulas. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima aula, hein?